Vamos falar de novidades do PHP 8? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre tipos, mais especificamente sobre a RFC de Peer Intersection Types. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e a gente já tem uma playlist cheia de novidades tanto do PHP 8 quanto do PHP 8.1, que vai ser lançado no final desse ano. Então hoje eu vou bater papo sobre mais uma RFC do PHP 8.1 que foi recém-aceita. Só que se você der uma olhada aqui na minha tela, o status dela está aceita e não implementada. Ou seja, eu ainda não consigo testar essa RFC, eu não consigo executar um código utilizando ela com o branch que a gente tem hoje do PHP 8.1. Então a gente só vai passar o olho nela e entender qual é a proposta. Mas eu já te adianto que sim, ela vai estar implementada no PHP 8.1 quando ela for lançada. Só que no momento dessa gravação, o pull request, ou seja, o código em si dessa funcionalidade, ainda não foi merged, ainda não foi mergeado, ainda não foi unido ao código do PHP 8.1. Então por isso eu não consigo testar de forma simples. Eu precisaria pegar esse pull request, mas ele ainda está em desenvolvimento e eu provavelmente encontraria erros, então o vídeo ficaria ainda menos didático. Então vamos passar o olho e entender sobre o que essa RFC fala. Aqui a gente tem inicialmente a introdução mostrando o problema, né? E a ideia é que a gente consiga representar mais de um tipo ao invés de um tipo só. A gente consiga representar vários tipos em uma única informação, em uma única propriedade, em um único parâmetro, em um único retorno. Só que diferente do que a gente tem em Union Types, que eu já falei, eu vou deixar o card aqui, lá em Union Types, uma variável pode ser de um tipo ou de outro tipo. Já aqui com os Peer Intersection Types, a gente vai ter alguma variável, seja um parâmetro, retorno ou propriedade, que seja de determinado tipo e também seja de algum outro tipo. E o exemplo que eu acho inclusive mais didático foi o exemplo que foi dado aqui na RFC, de traversable, ou seja, algo que a gente consegue fazer um for each, e countable, algo que a gente tem uma contagem, que eu consigo chamar a função count nela. Então, se eu quiser algo que seja, que eu posso percorrer, que eu consigo fazer o for each, e que eu também consigo ver quantos elementos tem lá, eu tenho esse tipo aqui, traversable e countable, ou seja, isso é percorrível e contável. Um array, por exemplo, se enquadraria nessa categoria. Algum iterator que seja contável se enquadraria nessa categoria. Então hoje, para a gente atingir esse comportamento, eu precisaria utilizar as tão famigeradas annotations ou doc blocks do PHP. Então a ideia dessa RFC é trazer esse conceito aqui, tirar dos doc blocks e inserir na linguagem em si. Então, ao invés da gente precisar fazer algo como isso daqui, por exemplo, se eu tenho um traversable e countable, se eu tenho algo que precisa ser os dois, eu criaria uma interface countable traversable ou algo assim, que estende as duas interfaces que eu preciso. Nesse caso aqui, um countable iterator é basicamente a mesma coisa. É algo que eu consiga percorrer e também consigo contar. Então, para cada necessidade específica, assim, eu precisaria criar uma nova interface e isso é um pouco trabalhoso, vamos dizer assim. Ou seja, com as Peer Intersection Types, a gente não vai fazer nada que era impossível antes delas, mas isso vai facilitar a escrita de alguns códigos mais específicos. Então, nesse caso, ao invés de precisar criar essa interface, eu simplesmente poderia utilizar em qualquer lugar iterator e comercial countable. E aí isso seria, eu estou garantindo que a variável que vai estar ali sempre vai ser os dois, e não um ou outro, mas sim um e outro. Vai ser algo que eu consiga percorrer e que também eu consigo fazer o count. Então, dando uma olhada na sintaxe, ao invés de eu precisar criar essa interface a mais, essa interface extra, eu vou poder utilizar esse e comercial entre dois ou mais tipos. Então, de novo, nesse exemplo que eu considero bastante didático, aqui eu tenho algo que é traversable e é countable. Então eu consigo ter nesse countable iterator aqui, eu consigo fazer for each nele e consigo chamar a função count, porque eu tenho certeza que essa variável, essa propriedade, esse parâmetro ou esse valor que está sendo retornado, eu tenho certeza que ele é os dois, ele é uma interseção de ambos. Ele tanto implementa a interface traversable quanto implementa a interface countable. E aqui a gente entra nas especificidades da RFC. Por exemplo, os tipos suportados são somente classes. E o que isso quer dizer para o mundo PHP? Classes realmente, ou concretas ou abstratas, final ou etc., ou interfaces. Então, esses tipos, ou seja, tipos criados e não os tipos nativos da linguagem,
podem ser utilizados. Ah, Vinícius, quer dizer que eu não consigo então criar um tipo que é inteiro e é string ao mesmo tempo? Não, até porque isso nem faria sentido. Nada é tanto um inteiro quanto uma string. A gente até já bateu um papo sobre strings numéricas no PHP, e eu vou deixar o card aqui para você olhar, mas é sempre ou string ou inteiro. Ou string ou float, ou inteiro ou float. Nunca tem como algo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, essa RFC só vai funcionar para tipos criados, ou seja, classes e interfaces. Existiu uma dúvida, né, sobre o tipo iterable, se ele ia poder ser utilizado ou não, para que algo fosse, por exemplo, iterable e countable ou algo assim, mas aqui, com essa frasezinha, ele mostra que não é necessário a gente ter o iterable sendo suportado nessa RFC também. Então, se eu tenho iterable e algum outro tipo, por exemplo, eu posso utilizar o traversable e outro tipo sem problema nenhum. Por isso, de novo, só vão ser suportados os tipos criados, classes e interface. Os tipos nativos da linguagem não vão poder ser suportados. A menos, claro, que sejam classes já fornecidas pela linguagem ou interfaces já suportadas pelo PHP, como é o caso de traversable, countable, mas os tipos nativos, os tipos built-in, não vão ser suportados. Aqui outras especificidades é que você não pode fazer uma intersection type, um pure intersection type, de tipos repetidos. Por exemplo, repetir a mesma classe ou repetir uma classe e seu alias, isso não é suportado. Mas aí tem um pulo do gato que se você utilizar a função classAlias, que cria um alias que faz basicamente isso daqui, só que em tempo de execução, ao invés de ser em tempo de compilação, isso vai acabar sendo suportado. Isso é algo que não tem como impedir, mas é algo que não faz sentido que você realize esse comportamento. Ou seja, intersection types não servem para você ficar repetindo o mesmo tipo várias vezes com nomes diferentes por algum motivo. Isso não faz sentido e isso não vai ser suportado. Aqui a gente tem alguns detalhes sobre como isso vai ser interpretado em mais baixo nível para que as coisas não se confundam com para que esse e-comercial não se confunda com o e-comercial de referência. Então, sempre depois de um e-comercial, se vier um outro tipo, isso vai ser considerado intersection type. Se vier uma variável, a gente sabe que é uma referência. E aqui a gente tem os detalhes de variância. Em algum outro vídeo eu já comentei sobre covariância, contravariância, invariância. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre isso, comenta para eu saber e trazer esse conteúdo para vocês. Mas basicamente, nada mudou. O que já acontecia antes vai continuar acontecendo com as intersection types. Ou seja, os tipos de retorno são covariantes, os parâmetros são contravariantes e as propriedades são invariantes. Vinícius, eu não entendi nada porque eu não sei o que isso significa. Nos exemplos mais aqui embaixo isso tudo vai fazer sentido, então vamos dar uma olhada já já. Primeiro, as propriedades, elas são invariantes. O que isso quer dizer? Os tipos não podem mudar. Eu não posso ter uma propriedade X na classe base, na classe mãe, que é de um tipo traversable, e na classe filha, na classe que vai estender a classe base, eu mudar esse tipo, mesmo que seja para um subtipo ou para um supertipo, isso não pode mudar. O tipo precisa se manter. É assim que o PHP funciona, é assim que várias outras linguagens funcionam também. Então, com intersection types, isso não vai mudar. Se eu tenho aqui, por exemplo, que uma propriedade é A e B, aqui embaixo eu só posso mudar se for para algo que é sinônimo de A e B. B, no caso, é igual a A e B, porque ele já estende A. Se essa confusão de tipos não estiver fazendo muito sentido, pode anotar suas dúvidas e mandar para mim que eu vou responder e explicar de alguma outra forma, mas basicamente tipos de propriedades não podem mudar durante a herança. Pode mudar o que está escrito de forma explícita, como vocês podem ver, mas na prática, por baixo dos panos, o tipo precisa continuar sendo o mesmo. Aqui, se eu passo algo que seja A e B, necessariamente vai ser algo que seja do tipo B, porque algo que é do tipo B estende o tipo A, ou seja, ele já é desses dois tipos. Por isso, essa mudança aqui é permitida. Agora, se eu colocasse aqui que essa propriedade seria do tipo A, eu teria um erro, porque eu estaria mudando o tipo da propriedade que foi definida na classe base. Beleza? Agora, sobre remover ou adicionar, a gente entra na parte de covariância e contravariância. De novo, dando uma olhada aqui, os tipos de retorno são covariantes, ou seja, nas classes filhas, os tipos podem ser um subtipo. Já as propriedades os tipos de parâmetros são contravariantes, ou seja, lá nas classes filhas, esses tipos podem ser um supertipo. De novo, isso aqui fica bastante complexo, então vamos ver um exemplo. Aqui, vamos primeiro no tipo de retorno que são covariantes. Se eu tenho uma função, return 1,
e ela devolve, ou o método, tanto faz, e ela devolve algo que é A e X, quem chama esse método está esperando, ele espera que ele possa usar tanto os métodos que existem em A, quanto os métodos que existem em X. Então, se eu removo um desses dois, eu quebro a minha interface. Aí tem todo aquele conceito do princípio de substituição de Liskov. Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta também. Mas basicamente isso é proibido. Já se eu tenho aqui na classe base, informando que o tipo de retorno é A, e lá na classe filha, na classe derivada, eu digo que precisa ser A e alguma outra coisa, tudo bem. Porque quem está chamando o método return2 espera que isso seja A, que tenha todos os métodos disponíveis da classe A. E aqui, algo que é A e também é X, vai ter todos os métodos disponíveis da classe A. Então tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema, e essa é a ideia de covariância. A contravariância é o que a gente vê nos parâmetros. Então se eu tenho, por exemplo, aqui, um parâmetro do tipo A, então quem chama essa função param1 sabe que pode passar qualquer coisa que é do tipo A. Se quando eu venho aqui na classe derivada e mudo isso para ser A e X, então a partir de agora, um objeto qualquer que só seja do tipo A não é suficiente. Então, de novo, eu quebrei minha API. Já ao contrário, se eu tenho algo que é A e também seja X, a pessoa que vai chamar esse método param2 espera que precise passar algo que seja do tipo A e implemente a interface X, os dois. Se quando eu espero aqui somente algo que seja da classe A, tudo bem, eu não quebro nada, porque se algo é da classe A e implementa a interface X, tudo bem, ela vai poder ser passada aqui sem problema. Então, basicamente, a covariância, contravariância e invariância garante que nada vai quebrar quando a gente alterar um tipo, que a gente não quebra a interface de determinados métodos quando eu mudo alguns tipos. E usando Pure Intersection Types, isso não vai mudar, a gente continua tendo essa segurança que o PHP já trabalha, que o PHP já tem normalmente. Aqui também existe a variância de cada um dos tipos específicos, então todas as regras se aplicam não só para a interseção como um todo, mas também para cada tipo específicos, como o PHP já funciona normalmente. Mesma coisa, aqui a gente pode alterar algo que seria somente um tipo para um union type que seja sinônimo dessa intersection types, mas, de novo, é tudo mais do mesmo, é algo que já funciona hoje em dia. Agora, alguns detalhezinhos importantes para a gente falar, que eu provavelmente já até passei aqui e não citei. Por enquanto, com essa RFC, as Pure Intersection Types não vão funcionar com Union Types. Eu não consigo dizer que algo é do tipo A e B ou C. Isso ainda não funciona na versão atual. Com essa RFC, isso não vai ser implementado. Isso está aqui embaixo em Future Scope. Então, isso vai ser os Composite Types, que é misturar Union Types e Intersection Types. Hoje isso não é possível. Com essa RFC isso não vai ser possível ainda. E outra coisa que seria bastante útil, mas que também ainda não vai ser implementado, são os Type Aliases, ou apelidos para os nossos tipos. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, dizer que a interseção entre traversable e countable é um countable iterator, mas hoje isso ainda não vai ser possível e está num futuro escopo para uma futura RFC. E uma última mudança antes da gente encerrar é que agora a gente tem um novo tipo de reflection, tem o Reflection Intersection Type. Então sempre que eu tentar inferir, que eu tentar pegar o tipo de algo que é uma Intersection Type, o retorno não vai ser mais somente um Reflection Type, mas sim um Reflection Intersection Type. Se você não sabe o que é Reflection, a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, e lá a gente explica essa magia de metaprogramação. Mas basicamente, essa é a RFC de Pure Intersection Types. Ela é bastante interessante, ela traz pra gente conhecimentos legais sobre tipos, covariância, contravariância, invariância. Eu sei que isso tudo pode ser bastante complexo, então, de novo, se você quiser mais conteúdo sobre isso, específico sobre esses detalhes, com mão na massa, comenta aqui que eu trago para vocês. Mas a ideia por trás dessa RFC é permitir que eu represente um conjunto, uma interseção de tipos. Ou seja, que uma variável, que uma propriedade, parâmetro ou retorno seja de um tipo e também de outro tipo. Essa interseção entre tipos agora vai ser permitida com PHP. Então espero que você tenha curtido esse conteúdo. Mais uma vez, se ficar alguma dúvida, comenta aqui. E para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho.